Olá, pessoal, bem-vindos à aula 1 do módulo 5 sobre economia de baixo carbono. Meu nome é Analice, eu sou formada em Engenharia Florestal pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. Eu tenho mestrado em Engenharia Florestal Tropical e estou fazendo meu doutorado também na Universidade Técnica de Dresden, aqui na Alemanha. Então, como eu falei antes, a aula vai ser focada mais na economia de baixo carbono, mas a gente também vai falar sobre bioeconomia e economia circular. E os objetivos dessa aula são tanto a gente entender os conceitos do que é economia de baixo carbono, economia circular e a bioeconomia, mas principalmente a gente desenvolver o senso crítico para entender a aplicabilidade desses conceitos para a gente como sociedade, do nosso modelo, do modelo que a gente quer para o Brasil. Primeiro, a gente vai começar falando sobre o que é economia de baixo carbono, e a economia de baixo carbono, ela surge num contexto onde as previsões são de um aumento das temperaturas globais, porque as emissões de gases de efeito estufa, e principalmente o dióxido de carbono, estão previstas para aumentar. Então, esse conceito foi citado pela primeira vez em 2003 pela UK Energy num documento informativo. E ele foi visto como uma proposta de solucionar esse desafio de diminuir as emissões de carbono. Ou seja, ele tenta dar uma diretriz de como as empresas e a economia no geral tem que se desenvolver a longo prazo. E o que isso significa? Significa políticas públicas. Como o governo pode estruturar essa mudança a longo prazo. Então, por exemplo, quando a gente fala do Brasil, tem vários pontos importantes que vale a pena a gente levantar aqui. Aqui eu vou falar de três, e o primeiro deles é a mudança da matriz energética. E a gente tem muito essa oposição das fontes renováveis versus as fontes não renováveis. Então, as renováveis, a gente sabe, são, por exemplo, a energia solar e a eólica, e as não renováveis, quando a gente tem uso de carvão, de óleo e de gás natural. Então, o Brasil, ele se baseia muito no modelo hidrelétrico. Quando a gente tem as hidrelétricas, quando elas são construídas, elas têm uma alta emissão de carbono, porque ela precisa dessa construção desses grandes reservatórios que deixam áreas submersas, e essas áreas submersas vão emitir carbono quando a vegetação e quando o solo é decomposto. Então, esse é um problema. E, além disso, quando elas estão sendo operadas, muitas vezes você precisa complementar a energia vindo delas com a queima do carvão, principalmente quando a gente tem períodos de seca e a diminuição do nível de água. E, como a gente sabe também, que as mudanças climáticas estão previstas para aumentar a frequência de eventos climáticos extremos, ou seja, a longo prazo, isso vai acontecer com mais frequência. Então, a gente vai precisar complementar mais com a queima de carvão, que, é claro, gera emissão de carbono. E outro problema que a gente também precisa falar é a extração de petróleo como uma aposta para a economia nacional. Por quê? Por mais que a gente fale que esse petróleo vai ser utilizado em outros países, a gente, de certa forma, estaria exportando as nossas emissões para outros países. E o que é problemático aqui é que, ao longo prazo, esses países já estão pensando as suas estratégias de descarbonização da economia. Então, isso significa que se a gente apostar na extração de petróleo como motor da nossa economia, a gente vai ter esse problema que as outras economias estão indo na direção contrária. Então, além de não ser bom para o meio ambiente, não é bom para a nossa economia. E outro ponto também importante a gente levantar é a agropecuária, que também é muito importante, a gente sabe, para a nossa economia. E é problemática a agropecuária porque ela está muitas vezes ligada à expansão da fronteira agrícola sobre as áreas de vegetação natural. Então, por exemplo, o cerrado, mas também as florestas. E quando a gente tem essa expansão da atividade agropecuária, a gente tem emissões de carbono vinda, por exemplo, do desmatamento, que é seguido pelas queimadas, mas também a gente tem o fato de que essas árvores que
absorviam carbono da atmosfera não vão estar mais lá fazendo esse papel. Então, você tem esses dois lados que são problemáticos. Então, o que que a gente pode pensar como estratégia nesse momento, sabendo disso? A gente sabe que quanto maior a ingestão de carne, maior o desmatamento e as emissões de carbono nesse contexto, onde a pecuária invade essas áreas naturais. Então, a gente poderia falar aqui de uma redução dessa ingestão de carne, mas é claro que esse é um problema que vai muito além das nossas escolhas pessoais e precisa também de uma política pública para resolver ou para conversar melhor sobre as necessidades de mudança a longo prazo. Então, a nível político, a gente precisa incentivar novas tecnologias e processos que vão aumentar a produtividade desse setor agropecuário, o que gerará uma menor necessidade em questão de área, ou seja, numa área você vai conseguir produzir muito mais do que você produziria antes. Então, esse é um ponto importante, que a inovação e a tecnologia sejam incentivados, mas também é necessário a gente pensar que essas mudanças no setor agropecuário, claro, vão entrar em conflito com setores da sociedade que têm um interesse que essas mudanças não ocorram. Então, é também necessário a gente pensar que, como sociedade, não é inteligente focar ou dar prioridade apenas para o setor agropecuário, porque assim, dessa forma, a gente vai ter conflitos com a nossa estratégia com relação às mudanças climáticas e os interesses do setor agropecuário. E isso me leva ao terceiro ponto, que é o setor de transporte no Brasil. E o Brasil, a gente sabe que adotou o modelo rodoviário. Então, a maior parte dos transportes de carga é feito por caminhões. E esses caminhões vão utilizar fontes que não são renováveis de energia. E isso, quando a gente pensa que os caminhões e os carros utilizam essas fontes não renováveis, existem estratégias que estão sendo adotadas por outros países desenvolvidos. Então, por exemplo, para o transporte pessoal, existem os carros elétricos, que também são problemáticos quando a gente pensa que existe todo o impacto ambiental e social para que eles sejam produzidos, principalmente quanto à produção de materiais que vão ser utilizados nessa parte da montagem dos carros, mas também quando a gente pensa que não faz sentido você ter um carro elétrico se a sua matriz energética depende de fontes não renováveis, porque você só está mudando o problema de lugar. Então, para que isso seja uma solução efetiva, é preciso que a matriz energética também contemple energias renováveis. Mas uma discussão que seria mais fácil da gente ter nesse momento seria complementar esse modelo rodoviário ou substituir por um modelo hidroviário, ou seja, através dos rios navegáveis, e ferroviário. E esses dois transportes, eles são associados com um menor gasto energético por tonelada e quilômetro transportado. Ou seja, para transportar a mesma quantidade de material, você tem menores emissões de carbono se você utiliza os modelos hidroviários e ferroviários. E isso enquanto a gente fala do setor de transporte de cargas. Mas quando a gente fala de transporte pessoal, a gente também pode falar aqui da importância do transporte público em grandes cidades. Então, quando a gente tem uma estrutura de trens, de VLTs e até mesmo ônibus, eles evitam que as pessoas usem os carros e assim eles evitam os congestionamentos que geram grandes emissões de gases de efeito estufa. E, além disso, entrando também nesse link com os carros elétricos, os ônibus elétricos já estão sendo testados em países como a China. Se funciona ou não é uma outra discussão. Mas também a gente pode ver pelo lado dos biocombustíveis. Os biocombustíveis, é claro, são os que vêm de uma fonte biológica, ao invés de uma fonte, por exemplo, derivada de petróleo. Então, quando a gente prioriza os biocombustíveis, a gente evita essa dependência do petróleo, mas isso, é claro, tem outros efeitos ambientais. Quando a gente pensa, por exemplo, que a cana-de-açúcar ou o milho, que vai ser usado para essa produção de combustível,
ela precisa ser plantada em grandes quantidades, então também tem um efeito ambiental que não pode ser descartado. Mas quando a gente fala, por exemplo, dos biocombustíveis, a gente já consegue linkar essa ideia com o que é a bioeconomia. E a bioeconomia, a gente tem vários conceitos para ela, mas uma ideia que a gente pode dar, bem básica, seria quando você faz o uso inovador e sustentável de recursos biológicos, e isso por diferentes setores da economia. Então, por exemplo, a agricultura, que a gente já falou, mas também a biotecnologia e os produtos da floresta. E aqui podem ser, por exemplo, a produção de papel, de celulose, mas também de cosméticos derivados de sementes da Amazônia. E esse conceito da bioeconomia, ela tem várias interpretações diferentes. Então, alguns conceitos focam mais na questão da biotecnologia, e aí a gente vai falar da pesquisa e aplicação que vai gerar a comercialização desses produtos biotecnológicos. Mas a gente também pode falar da pesquisa e do desenvolvimento para melhorar o rendimento dos recursos primários, que isso seria, por exemplo, um link com o que a gente falou lá atrás de aumentar a produtividade do setor agropecuário. E essas duas vertentes, por assim dizer, elas focam também na criação de empregos, empregos de qualidade. Por quê? Porque você precisa ter um pessoal que vá fazer essa pesquisa e esse desenvolvimento de novas tecnologias. Mas também a gente tem uma outra visão que foca mais nos aspectos ecológicos. Por exemplo, quando a gente fala de manter a biodiversidade e evitar a monocultura, ou seja, quando você tem mais de uma cultura sendo plantada na área. E também a gente tem esse foco em evitar a degradação dos solos. E o que isso significa aplicada à realidade? Quando a gente tem, por exemplo, um contexto rural, isso pode significar que ao invés de você ter a produção em massa de produtos de baixa qualidade, você vai ter uma produção em menor quantidade de produtos de alta qualidade. E também reforçando essa identidade territorial. E isso é muito importante quando a gente fala dos produtos da floresta. E por que que isso é importante? Porque esses produtos da floresta são muitas vezes explorados por comunidades que já são historicamente marginalizadas. Então, por exemplo, comunidades caboclas, ribeirinhas ou indígenas. E quando a gente fala da utilização desses recursos, é muito importante a gente ter em mente que esse uso tem que valorizar esses saberes tradicionais. Isso a gente pode fazer de formas diferentes, mas uma forma que é levantada pela Lei da Biodiversidade, que se vocês tiverem interesse, eu recomendo vocês pesquisarem por vocês mesmos. Mas essa lei ela estabelece um mecanismo de repartição de benefícios pelo uso desse patrimônio genético e conhecimento tradicional. O que isso significa? Se uma empresa gerar uma droga, uma pílula, por exemplo, que venha através desse conhecimento tradicional, você tem que repartir uma parte dos seus lucros para essas comunidades. Então, não é só você ir e explorar e não retornar nada para a comunidade. Mas isso é uma forma muito indireta de você valorizar esses saberes, eu diria. Porque existem formas mais diretas. Por exemplo, quando a gente incentiva que todo esse processo produtivo seja feito por essas comunidades. Então, por exemplo, quando a gente pensa no chocolate, que é feito com cacau extraído do Brasil, mas é processado em países na Europa, por exemplo, a Suíça e a Bélgica, por que não fazer esse processamento direto na região onde esse cacau é extraído? E isso foi feito por um projeto que produz chocolate na Ilha do Cumbu, no Pará, que é muito interessante também. E quando a gente fala também já do Pará, a gente tem esse contexto amazônico. E aqui eu vou falar um pouco sobre a indústria dos cosméticos na Amazônia e outra problemática dessa situação da bioeconomia. A gente tem na Amazônia comunidades dispersas, mas que muitas vezes se organizam em cooperativas e associações para comercializar esses produtos que eles extraem da floresta. Por que que eles fazem isso? Porque quando você tem uma cooperativa e uma associação, você tem um maior poder de barganha e é mais fácil você se organizar para você, por exemplo,
prover uma maior quantidade de produtos para uma empresa. Então, esses produtos podem ser, por exemplo, a andiroba, o tucumã, o murumuru e outras. Mas essas espécies que eu mencionei são utilizadas para a formulação de cosméticos na região amazônica. Então, a gente tem, por exemplo, associações como a CART, a Cufruta, no Pará, que fornecem esses produtos. Mas o processamento dessas sementes até virar um óleo ou uma manteiga é muito custoso e exige um maquinário especializado, o que, claro, implica um alto investimento para fazer a compra e também o treinamento das pessoas que vão gerir esses equipamentos. E esse é um investimento financeiro que muitas organizações não são capazes de fazer sem ajuda externa. Então, o que acontece? Que essas organizações, elas firmam contratos com empresas onde elas fornecem a matéria-prima que vai ser utilizada nessas formulações. Então, a matéria-prima não é, na maioria das vezes, processada por essas comunidades. Isso é problemático porque a maior parte da adição de valor desses produtos vem quando você tem o processamento deles. Então, se você só fornece as sementes, o seu retorno financeiro não vai ser tão grande. E existem estudos que já mostram que esses contratos feitos entre comunidades e empresas não são tão rentáveis para essas comunidades. E elas muitas vezes não são capazes de sair dessa situação de pobreza que elas vivem. Nesse momento, a gente precisa pensar qual é o papel do governo nesse cenário. Se, por exemplo, o governo não poderia substituir esses atores privados, de forma que as condições mínimas sejam garantidas para essas populações. Porque não significa só você ter um maior retorno financeiro, mas também você ter o conhecimento básico para essas pessoas poderem gerir as suas próprias organizações sozinhas e com qualidade, e não dependerem mais ou não dependerem tanto de outros parceiros. O que, claro, diminui o poder de barganha dessas comunidades e que vai fazer, claro, com que elas tenham um menor preço pelos contratos que elas firmam com essas organizações. Então, agora a gente está indo para a última parte. A gente já falou do que é economia de baixo carbono e do que é bioeconomia. Então, está faltando a gente falar do que é economia circular. E quando a gente fala de economia circular, a gente, claro, pensa numa economia linear sendo oposta para uma economia circular. E o que é uma economia linear? É uma economia onde você tem a matéria-prima no começo e o resíduo no final. Então, você simplesmente pega a matéria-prima, transforma, utiliza e descarta. E depois, é claro, você retorna e faz a mesma coisa. Então, a economia circular pensa de forma diferente. Ela pensa, esse resíduo pode ser integrado novamente, virando matéria-prima. Mas, é claro, isso pode ser feito tanto com materiais biodegradáveis ou materiais que podem ser reutilizados e reincorporados no sistema. Então, aqui, a gente fala de redução, de reuso e de reciclagem. E é claro, como a gente está vendo, redução, reuso e reciclagem está muito ligada a essa ideia de sustentabilidade. E uma sustentabilidade que vai gerar uma qualidade ambiental, ao mesmo tempo que gera uma prosperidade econômica e equidade social. Ou seja, isso significa que essas boas condições vão ser mantidas tanto para a nossa geração quanto para as gerações futuras. E isso também a gente pode pensar que se relaciona com a bioeconomia. Por exemplo, quando você tem uma fábrica, vamos pensar aqui numa fábrica que produz papel e celulose. Quando você tem esses resíduos, no final do processo produtivo, eles vão ser reintegrados, por exemplo, para a geração de energia, que vai ser utilizado na produção do próximo ciclo, o que vai, é claro, diminuir a dependência de fontes externas de energia. E um outro exemplo que a gente pode pensar aqui seria já relacionado com a questão dos biocombustíveis. Por exemplo, a gente tem a produção do etanol com a cana, e esse bagaço pode ser também queimado, que vai gerar energia, que pode ser utilizado novamente nesse processo produtivo da próxima vez. Então, a gente pode fazer esse link
com questões da bioeconomia. Quando a gente pensa, por exemplo, na produção de biocombustíveis, que a gente tem a cana-de-açúcar, que vai ser, claro, utilizada para a produção de etanol, mas você também pode utilizar esses resíduos de outra forma para a produção de outros produtos. E, é claro, você também pode queimar para a geração de energia, o que tem também toda uma discussão sobre a problemática dessa queima, porque essa queima também emite gases que são nocivos, por exemplo, que podem gerar até uma chuva ácida. Então, quando você tem essa economia circular, você pode reaproveitar esses resíduos ou, ou nem mesmo resíduos, mas outras partes que não vão ser utilizadas nesse processo produtivo principal, e você dá uma nova cara para esses produtos. Então, esses outros produtos podem ser, por exemplo, uma fibra de coco, um xaxim artificial, mas você também pode ter, por exemplo, quando você tem uma árvore que não tem uma densidade tão grande, você pode produzir artigos musicais ou de decoração. Então, tem toda uma gama de produtos que podem vir desses processos como produtos secundários e que não necessitam, por exemplo, serem usados apenas para geração de energia. Então, resumindo, a gente já está chegando no final, mas eu queria lembrar para vocês os conceitos principais que a gente já falou aqui. A economia de baixo carbono é um modelo onde você tem o consumo de recursos naturais e emissão de carbono minimizado, evitando comprometer o aspecto econômico. E quando a gente fala de bioeconomia, a gente fala de um modelo de economia onde os materiais de base biológica são priorizados em relação aos materiais de origem fóssil. E, por fim, quando a gente fala de economia circular, é um sistema econômico onde você evita que o resíduo não seja reutilizado, ou seja, a gente aqui prioriza a redução, o reuso, a reciclagem e o reaproveitamento. Então, por hoje é só, e eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.